E aí, galera, beleza? Eu sou o Sumaré, sou sociólogo, sou cientista político, sou professor de geografia de ensino médio e de cursos pré-vestibulares. Estamos em 2018, ano de Copa do Mundo, vai aparecer um montão de gente dizendo que futebol aliena e coisas do tipo. Mas você sabia que o futebol pode nos ajudar a explicar o mundo? Nesse vídeo vamos falar de uma partida específica, a partida entre Inglaterra e Argentina, que foi realizada no dia 22 de junho de 86, pelas quartas de final da Copa do México. A treta entre essas duas equipes é muito antiga. Já na Copa de 66 na Inglaterra, os jogadores trocaram várias ofensas, chegando ao ponto do jogador argentino Ratín zoar a bandeira inglesa, sentar no tapete vermelho que era exclusivo da rainha. Porém, em 1982 as coisas ficaram realmente feias. Nesse ano, a Argentina vivia sob uma ditadura militar que utilizava um patriotismo exacerbado como um dos seus pilares de sustentação. Já há algum tempo, o modelo econômico argentino apresentava problemas: inflação elevada, recessão, empobrecimento da classe média, aumento da dívida externa, entre outros. Visando recuperar o apoio nacional, os militares decidem retomar as Malvinas, que eram controladas pelo Reino Unido naquela época. Essa decisão partiu de 4 análises que teoricamente estão corretas. Primeiro, a guarnição britânica na área era bem reduzida. Segundo, a capacidade de guerra a essa distância do Reino Unido era pequena. Terceiro, não parecia provável que o Reino Unido utilizaria de um contra-ataque ofensivo só por umas ilhotinhas de nada. E quarto, existia o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que era um acordo militar entre os Estados Unidos e os países aqui da América Latina. Porém, a Argentina não levou em conta 5 elementos geopolíticos que eram importantes nesse contexto histórico. Primeiro, era a Guerra Fria, e com essas tensões internacionais, um conflito entre os membros de um mesmo bloco não seriam bem vistos pela comunidade internacional. Segundo, existia a OTAN, que era um acordo militar entre os Estados Unidos e os países europeus. Terceiro, era uma ditadura capitalista que era alinhada aos Estados Unidos, pouco provável que a União Soviética apoiasse a Argentina. Quarto, o Reino Unido era membro do Conselho de Segurança da ONU e tinha direito a veto. E quinto, em 82 era um ano eleitoral no Reino Unido. Com a proximidade dos comícios, era pouco provável que essa humilhação fosse ignorada. Com essa análise tática equivocada, o governo argentino articulou um plano para a recuperação militar das Malvinas, que foi chamado de Operação Rosário. E no dia 1º de abril de 82 começa a ação. Em apenas 2 dias de conflito, a bandeira argentina tremula sobre as Ilhas Malvinas. Manifestações de alegria patriótica por toda a Argentina. Foto dos soldados britânicos capturados deram volta ao mundo. O terceiro mundo havia derrotado a superpotência. O plano do governo militar para recuperar prestígio social parecia que tinha dado certo. Nesse primeiro momento, a reação britânica foi bastante confusa. Os jornais britânicos estampavam manchetes se perguntando: "Ai, como que isso aconteceu?" A opinião pública do Reino Unido reagiu mal com essas imagens dos seus compatriotas rendidos no solo por soldados argentinos. O governo de Thatcher já estava debilitado devido à impopularidade das reformas neoliberais, levou mais um golpe. O Reino Unido rompe as relações comerciais com a Argentina, começa a procurar aliados e no dia 9 de abril consegue pleno apoio da Comunidade Econômica Europeia, da OTAN, da Comunidade Britânica das Nações e também da ONU. A União Soviética, nesse momento, observava essa treta com alegria. Sabia que cedo ou tarde os Estados Unidos tinham que optar por um ou por outro aliado. E ao fazer isso, romperia ou a OTAN ou o Tratado Interamericano. Qualquer uma das duas opções era interessante para a União Soviética. Os Estados Unidos tentavam evitar a guerra entre seus dois aliados, mas sabia que essa neutralidade ia ser impossível. No fim do mês de abril, o presidente Reagan dos Estados Unidos pende para o lado mais forte e declara apoio total ao Reino Unido. Por descumprir esse tratado interamericano, que favorecia um membro da OTAN, os Estados Unidos recebem várias críticas internacionais. O conflito vai durar mais ou menos por 2 meses, terminando oficialmente no dia 14 de junho de 82, com a vitória do Reino Unido. A guerra deixou quase 1.000 mortos, 2.000 feridos em ambos os lados. A consequência política dessa guerra afeta o mundo todo. Na Argentina, a situação econômica piora, abala a moral do país, o presidente renuncia e, depois de algumas sucessões, depois de 1 ano e meio, a ditadura militar acaba na Argentina.
Já no Reino Unido, essa vitória tira o governo da Thatcher da crise, faz com que ela consiga apoio popular, vence a eleição de 82 e fica no poder até 90. No mundo, isso mostra que a dinâmica da Guerra Fria já se abalou. As relações internacionais haviam se alterado. A antiga divisão leste-oeste começa a se alterar para uma divisão norte-sul. E o futebol nisso tudo? O fim da Guerra das Malvinas coincide mais ou menos com o início da Copa de 82. A Argentina e a Inglaterra se classificaram para a Copa, as equipes não se encontraram, mas os torcedores fizeram o possível para se encontrar. Durante o torneio, houve um tiroteio no hotel entre os hooligans ingleses e os barra-bravas argentinas. Não houve mortos, mas alguns foram presos e deportados. Dessa forma, a vingança pela Guerra das Malvinas vai ter que esperar até a próxima Copa, no Mundial do México. Que apesar do forte policiamento nas ruas, ocorre outro confronto entre os torcedores. Os barras bravas massacram os hooligans, mandando vários deles para o hospital. Até hoje, em partidas do Boca Juniors, você pode ver na torcida algumas bandeiras inglesas que foram roubadas como troféus ali naquele confronto. Nesse cenário tenso, as equipes entram em campo no dia 22 de março de 83, com o estádio Azteca lotado. A partida era o cenário ideal para a Argentina dar o troco dos ingleses. Para vários jogadores da seleção argentina, vencer a Inglaterra era mais importante, inclusive, que vencer o Mundial. Embora o clima fosse de tensão, o jogo começa tranquilo e, apesar do bom futebol, o primeiro tempo termina 0-0. Mas então, no segundo tempo, 2 lances entram para a história do futebol. Já aos 6 minutos, Maradona marca de mão o primeiro gol argentino, aquele que ficou conhecido como La Mano de Dios. Mesmo com toda a revolta dos ingleses, o gol não foi anulado, 1-0 para os argentinos. 4 minutos depois, outro lance histórico. Arranca pelo meio de campo, passa por 6 adversários, Maradona faz 2-0 no chamado gol do século, que para mim é o gol mais importante de todas as Copas. A Inglaterra até diminui o jogo, o placar aos 36, mas já estava decidido. Com a mão de Deus e o pé do capeta, Maradona decreta 2-1 para a Argentina. Depois disso, passa pela Bélgica e vence a Alemanha no final, dando o bicampeonato para Los Hermanos. Sobre a Guerra das Malvinas, a opinião pública internacional considera até que resolvida, mas na Argentina ainda existem argentinos que consideram isso um problema, um tabu. Para alguns, as Malvinas ainda são argentinas. A Copa de 2018, a Argentina e a Inglaterra só se enfrentariam numa possível semi ou numa final da Copa. Mas, além disso, temos outros jogos aqui nesta Copa que já da primeira fase daria para ser analisado dessa forma. E você? Que jogo dessa Copa você pretende analisar? Analisa aí e manda pra gente. Valeu, galera!